Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Você deve procurar clássicos do pensamento. Tá. O primeiro livro foi a Odisseia de Homero, né? A Odisseia é um dos primeiros livros? Qual que é a importância da Odisseia na literatura? Bom, vamos lá. A primeira história de que se tem conhecimento... Gilgamesh, Gilgamesh. A primeira história, sei lá, 27 séculos antes de Cristo teria 27 séculos 27 séculos antes de Cristo. Nossa. E tal. Mas teria... Isso a ocorrência. Sei. A história mesmo teria sido relatada 16 séculos, só 16 séculos antes de Cristo, escrita cuneiforme e tal. E a decodificação definitiva deve ter demorado. Século XIX. Só no século XIX conseguiram decodificar tudo. Um francês. E aí, do francês para as outras línguas, temos em português e tal. Mas Homero é 7 séculos antes de Cristo. E qual é a ideia? Tanto a Ilíada quanto a Odisseia são produções literárias que apresentavam as grandes convicções filosóficas da época. Tanto que o chamado milagre grego do surgimento da filosofia nada mais é do que pegar esses mesmos temas e trabalhá-los segundo uma ótica, digamos, ficcional, Entendi. Uma ótica conceitual apenas. Então, a título de exemplo, na Odisseia, a Odisseia chama Odisseia porque o herói se chama Odisseu, que é Ulisses. E a Odisseia chama Odisseia porque é uma aventura de Ulisses voltando para casa depois da guerra de Troia, depois do cavalo de Troia que ele inventou e tal. Muito bem. Qual é a graça? Ele leva 10 anos para voltar. Contando que a guerra também levou 10 anos, então ele ficou fora de casa 20 anos. E ele quer voltar para casa e ele tem uma série de dificuldades para voltar para casa. Ele era o rei de uma cidade-estado, Ítaca, que ficava numa ilha de Ítaca, e ele era o rei e tal. Então, o que está por trás dessa história? Que o que se pretende contar? Ulisses entendia que Ítaca era o seu lugar natural. E aí, então, a ideia de que cada um de nós tem um lugar que lhe é adequado. E por que eles pensavam isso? Porque o universo era finito, ordenado, cada coisa no seu lugar. Por isso você tem o animal que tem o seu habitat, né? E o habitat de Ulisses é Ítaca. É lá que ele é feliz. É lá que ele deve viver. É lá que os seus atributos rendem. É lá que ele consegue ser virtuoso. É lá que ele deve viver. Então, havia essa convicção de que no cosmos, que funciona quase que como uma máquina, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, o urso não sei o quê, né? O professor Clóvis explica, o outro, né? Então, por que o professor Clóvis nasceu? Porque estava faltando um explicador no cosmos. Então ele nasceu com natureza de explicador. Entendi. E é por isso que ele vai ser feliz, porque ele vai explorar o que ele tem, né? E se ele porventura não descobrir a sua natureza, ele vai viver mal, ele vai viver fora de lugar, ele vai viver sem cumprir o seu papel, ele vai viver infeliz. A felicidade é a harmonia com o cosmos. Esse é o entendimento. Então, Ulisses, que estava de boa em Ítaca, com Penélope, feliz da vida, foi convocado para ir para a guerra. E ele não queria ir, mas ele teve que ir. Ele ficou 20 anos fora, mas ele queria porque queria voltar, né? Porque ele sabia que ali era o seu lugar natural. Um dos lugares que Ulisses passa mais tempo é a ilha de Calipso. Calipso era uma deusa maravilhosa, incrível, uma mistura de Juliana Paz com Isis Valverde e Rui Barbosa e não sei o que e tal. E ela era apaixonada por Ulisses e gostava de sexo. E assim, era de manhã, de tarde, de noite, com ninfas. Era um resort
grego, numa ilha paradisíaca, e Ulisses ficou preso por Calipso, que era uma deusa. Ulisses era um humano, 7 anos, até que Zeus mandou Calipso soltar Ulisses. E Calipso vira para Ulisses, percebendo que Ulisses só ficaria se ele quisesse. Então fez uma proposta: se você ficar comigo, eu te dou a eternidade e a juventude, porque a eternidade só não Sem adianta. juventude não adianta. Mas vai virando uma uva passa. Eu te dou a eternidade e a juventude. E essa é a mensagem maior da Odisseia. Eu prefiro viver uma vida de mortal, que é a minha, porque eu sou mortal, no lugar certo, do que uma vida absurda de uma coisa que não sou eu, que é uma vida de Deus no lugar errado. Bom, Ele opta por ir embora. Ele opta por Penélope, ele opta por Ítaca, ele opta por morrer, porque ele é mortal. Então qual é a grande pergunta? Qual uma vida boa para um mortal? É querer viver para sempre? Claro que não, porque ele é um mortal. Portanto, a felicidade, ela deve estar alinhada à finitude. Então, essas são mensagens incríveis, são mensagens maravilhosas que depois a filosofia, do jeito dela, vai trabalhar, continuar. Então, Aristóteles, por exemplo, em grande medida se serve desse tipo de história para poder filosofar. Ora, o que você aprende daqui? Que Homero era um contador de histórias que explicava a sabedoria do seu tempo. Exato. Homero era um grande explicador. Que por meio de... Não sabemos nem se o tal do Homero existiu como Homero. Há muita controvérsia em relação a isso? Muita controvérsia. Não se sabe se foi uma pessoa, se isso foi escrito por um grupo. Uma se coletânea o cara de disse histórias. que ele era cego, não era cego. Não há nenhuma certeza sobre isso. Não importa. O fato é que essa história é contada há 2.700 anos, inclusive por mim, com o objetivo de apresentar certas ideias que em um momento da história do pensamento foram ideias muito importantes. Ele prefere voltar, e o que é marcante, porque eu vi o filme e sei muito da história, é o lance do Ciclope. Ciclope ou Ciclope? Ciclope. Ciclope. O que representa o Ciclope, o gigante, né? Não, é um titã. O problema todo é que o Ciclope, ele foi, digamos, a causa de toda a dificuldade. Por quê? Por quê? Bom, o Ciclope era gigantesco e tem um olho só. Ulisses ficou preso pelo Ciclope. Então, o que ele fez? Ele furou o olho do Ciclope. Ele cegou o Ciclope. Muito bem. Qual era o problema? O Ciclope era filho de Poseidon, deus dos mares. E ele estava de navio. E ele estava de bote. De barco. Não é. Não era um navio. Não é que ele estava de barco. É que tudo é ilha ali. Não é, mar para todo lado. Por que ele não foi de ônibus? Não pegou o avião. Então, é que arrumar confusão com Poseidon morando numa ilha é um enrosco sem fim. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele demorou 10 anos, porque o Poseidon, ele agia sobre Ulisses mexendo na memória e no sono. Então, quando Ulisses estava chegando, ele perdia a consciência, ele dormia, ele se atrapalhava. E aí, quando ele acordava, ele estava longe de novo e tal. Então, quer dizer, na verdade, uma coisa muito, muito, muito sofisticada em termos de consequências teóricas, a maneira como a história é apresentada, né? O quanto você tem, digamos, um Odisseu com toda a sua consciência de que quer voltar, e em algum momento forças que são nem sempre forças divinas, mas forças que estão em nós mesmos e que nos tiram do nosso caminho e que nos põem
em outros caminhos que não são os nossos. Como, por exemplo, voltar para a ilha de Calypso, né? Quer dizer, é toda aquela história de que você não é uma linha reta coerente, mas você é uma arena de conflito, de vetores e forças que se entrechocam, contraditórias, etc. Então, você pode tirar dessa história N conclusões poderosíssimas e, naturalmente, as pessoas fizeram isso ao longo do tempo com muita sabedoria, né? Exato.